Boa tarde, que a paz de nosso Senhor seja com todos nós. Bom estarmos aqui, não é verdade? Não é bom estarmos aqui? Estamos aqui por livre e espontânea pressão? Não, né? Ah, que delícia! Livre e espontânea vontade, porque já queremos conhecer, não é, Jesus, porque queremos estarmos mais próximos desse amor imenso, porque estamos cansados de sofrer, não é isso mesmo? Cansados de sofrer. Cansados de sofrer, nós vamos procurar recursos para alívio das nossas dores. Hoje, por exemplo, nós estamos comemorando o Dia das Mães. Será que é hoje o Dia das Mães só? É hoje? O que vocês acham? Hoje é só o Dia das Mães, só hoje? Segundo domingo do mês de maio? É isso? Cada ano cai numa data? É isso mesmo? Né? Não precisa. Dia das Mães é o quê? Todos os dias. Dia dos Pais, todos os dias. Dia da Família, todos os dias, porque o aprendizado é diuturno. Né? A gente aprende durante o dia e aprende durante a noite. Por quê? Nós aprendemos que quando o corpo está repousando, o espírito está trabalhando. Alguma dúvida? Não, que coisa boa, mas que turma maravilhosa, né? Todo mundo já sabe, que coisa boa, né? Quando o corpo repousa, porque nós temos um limite físico, recomposição celular e molecular, e nós precisamos descansar. Né? Enquanto nós estamos descansando, o espírito está em tarefa. Só que precisamos prestar atenção. Onde está o teu tesouro, lá estará o quê? Pois é, o teu coração. Então, se eu durante a vigília, acordado na minha labuta, no meu trabalho, eu não fiz uma boa conexão, um bom trabalho, quando eu vou deixar o corpo e o espírito, vou para onde? Continuar o trabalho que eu estava fazendo do mesmo jeito quando eu estava na vigília. Isso é um perigo danado. Perigo. Nós temos que prestar atenção no que a gente está fazendo, onde estão os nossos pensamentos. Então, nós vamos pedir a Jesus, nosso querido mestre e amigo, aos benfeitores espirituais desta casa, nosso querido doutor Erma, com toda a equipe de trabalhadores, os mentores de cada um aqui presente, né? E também aos nossos amores que estão aqui. Hoje, nessa comemoração, os nossos desencarnados, que estão mais vivos do que nunca, estão aqui conosco. Alguém tem dúvida também? Casa espírita é onde a gente encontra com os nossos amores espíritos, não é isso? Que estão mais vivos do que nunca, porque no nosso movimento lá fora, a gente está em tarefa, né? E nós mesmos temos que educar os nossos amores, colocando para eles que quando a gente está em tarefa, a gente não pode conversar, e que eles também têm as tarefas deles, e que não pode estar toda hora na nossa casa. Por quê? Nós aprendemos também que eles que estão sem o corpo físico, para ficar num ambiente, precisa da estrutura do fluido físico. E eles vão retirando da gente. Aí a gente, às vezes, fica sem energia, sem fluido. Às vezes não é nada físico, né? É porque o espírito amigo, querido do nosso coração, quer ficar no ambiente da casa e suga a nossa energia. Tudo bem? Vocês já me ouviram falar isso aqui várias vezes. Quem não ouviu, vai ouvir. Quem já ouviu, a gente vai repetir, que é bom, né? Como é que a gente grava? Né? Repetindo? Então, exatamente. E quando a gente não tá muito avisado, até o alimento, eles sugam também a energia. Às vezes você tem uma fruta, um alimento lá, uma comida, uma refeição, e eles sugam mesmo. É por maldade? Não, porque estão com saudade da gente e querem estar junto a nós. Cabe a nós, educadamente, entendendo essa lei de ação e reação, né? Essa energia que movimenta, esse fluido, e falar para eles, olha só, por mais que eu te ame, a minha mãe, por exemplo, desencarnada, meu pai desencarnado, né? Então, a minha mãe, por exemplo, quando ela vai me visitar,
Eu sempre falo para ela, mãe, eu também estou com muita saudade, né? Mas a senhora não pode ficar no ambiente da minha casa. A senhora pode vir me visitar, nós conversamos um pouquinho, matamos a saudade e a senhora retorna. Porque precisa também trabalhar, né? Mas a gente, naquele afã da saudade, quando percebemos um ambiente familiar que tem um querido, a gente fica com medo, né? Ou a gente fica com medo, eu tenho umas histórias boas aqui pra gente, né? Tem uma pessoa que ela me procurou e falou assim, ai, dona Alda, eu preciso muito falar com a senhora. Muito falar de... pois não, vamos lá. Olha, eu quero que a senhora fale para minha mãezinha, para ela não vir me buscar, não. Porque eu falava com ela assim, mamãezinha, quem for primeiro, vem buscar outra. Quem for, vem buscar outra. Aí eu falava. Aí ela foi, mas eu estou morrendo de medo. Fala com ela que eu preciso cuidar de papai, para ela não vir buscar, não. Eu preciso ficar para cuidar de papai, né? Então, são as coisas que a gente fala e que a gente depois fica... Porque nós reclamamos de tudo, mas... Desencarnar ninguém quer. Alguém quer desencarnar? Eu não quero por agora. Eu sei que eu vou, nós vamos, não vamos? Mas eu não estou querendo por agora. Eu acho que eu tenho muito que fazer ainda, não é? Então, eu não quero por agora, não. Para não desencarnarmos, né, por nossa conta e risco, nós precisamos cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa energia, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar do nosso sono, que é importante, né? Uma alimentação mais tranquila e, principalmente, dos nossos sentimentos. Nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Uma pessoa com raiva, né? Uma pessoa, tipo assim, pavio curto, não tem essa história? Fulano de pavio curto. Precisa educar esse pavio, porque assim não dá. Né? A convivência fica muito difícil. Pavio curto, como diz o povo, está demodé. Nem tem mais negócio de pavio curto. Vamos nos educarmos para estarmos usufruindo e usando dos recursos na medida certa. Isso é importante em nossas vidas. Mas nós, como nós nos conhecemos e temos as nossas famílias consanguíneas, que normalmente a nossa família consanguínea é provacional. Os lares terrenos não são afins, raríssimos. Lares terrenos, lares provacionais, ou não? Totalmente feliz aqui, tem alguém aí? Pode se apresentar, não tem problema. Né? Não é isso? Então tem aquele que se organiza, né? que espera um momento de se pronunciar, que busca o diálogo, que é mais paciente, mas os lares são provacionais. Por quê? Porque cada um de nós trazemos uma experiência encarnatória diferenciada da outra. É isso mesmo? Não é isso que nós entendemos? Não é isso que a doutrina traz claramente para nós? Então, a nossa convivência é uma convivência como? De aprendizado. Né? E as atrações são muito gravitacionais. Não é isso, não é a lei da gravidade? Não é gravitacional? E eu, fulano, tem um jeitinho lá, um fluido que me atrai, e eu vou para lá, e por aí, cada um quer mandar da sua maneira, e a coisa complica muito, muito. Então, nós vamos entendendo que a nossa convivência na Terra precisa de estar estabilizada, né, junto com o Mestre Jesus, com os benfeitores amigos, para que nós possamos darmos contas da nossa vida, dos nossos compromissos e das nossas tarefas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, Kardec traz um texto para a gente, que se chama Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Que coisa séria é essa? Porque parentesco espiritual somos todos, porque somos filhos do mesmo Pai, não é isso? Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos todos irmãos enquanto espírito. Mas se Deus também tem uma lei divina, né, para que nós possamos aprender a viver em sociedade, formou um núcleo familiar. Nesse núcleo familiar, chama-se consanguinidade. E na consanguinidade nós
temos dificuldade de aceitarmos uns aos outros. Por isso, os casamentos desfeitos com muita facilidade, né? Os casais trocam muito, porque estão em busca da felicidade, mas esquecemos, todos nós, que a felicidade está em nós. Não é o outro que vai nos dar a felicidade, porque o outro também está buscando a felicidade. Ele também está buscando a felicidade. Por isso que a gente tem que interagir para nós começarmos a entender aquela questão da família, que é um grupo de consanguíneos que estão no mesmo teto para aprender a viver em sociedade. Né? A dificuldade exatamente é isso, porque a gente casa para ser feliz ou não. Mas tem um amigo espiritual que fala para a gente assim, olha, se você quer casar para ser feliz, não casa. Eu já falei isso aqui, não é não? Mas se você quer casar para fazer o outro feliz, aí você pode casar. Porque se o seu empenho é de fazer o outro feliz, o outro vai te fazer feliz. Só que nós não fazemos a nossa parte e queremos que o outro faça a parte dele e fica difícil. Fica muito difícil, porque essa santidade ainda está difícil. Nós temos dificuldade nisso, né? Então, esse parentesco corporal é para que a gente receba no lar espíritos que precisam reencarnar, com os quais nós precisamos nos ajustar ou ajudá-los. Por isso, nós temos dificuldade com a nossa consanguinidade. Dizem aí as pessoas que marido não é parente e que esposa também não é. Isso mesmo, eu não sei. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou seguindo aí o senso comum que diz isso, né? Então, nós temos essa dificuldade de interagir. Então, a gente sabe que nós recebemos no nosso lar aquelas almas afins, sim, que vêm nos fortalecer, e aqueles outros que vêm para testar a nossa paciência. Espíritos que precisam reencarnar e que precisam de um lar terreno. Há todo um contexto de preparação, sim. Vamos ver o que Kardec traz para a gente? Vamos prestar atenção? Kardec diz assim, os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por quê? Porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Então, o casal forma o corpo, doa o corpo para o espírito reencarnar. Não é isso? O espírito é criação divina. E o casal forma o corpo biológico com características físicas dos pais para que aquele espírito reencarne. Beleza, não é isso mesmo que acontece? Bem, só que esse espírito traz uma bagagem. E muitas das vezes o espírito de um filho é muito mais evoluído, até moralmente, do que os próprios pais. Acontece isso, pode acontecer, porque nós achamos que porque é filho, né, nós somos mais evoluídos, nós estamos na condição de pais, recebendo o espírito que vem para progredir moralmente, né, e a gente ajudá-los também na parte intelectual, orientar e direcionar esse espírito, mas nós precisamos primeiro do exemplo maior. O exemplo tem que ser nosso na condição de pais, né? Para que a gente possa direcionar esse espírito. O corpo é doado, né, com condições biológicas dos pais, e o corpo é formado com a necessidade do espírito. Quando o espermatozoide vai lá fecundar o óvulo, já vai com a marca que aquele corpo precisa para aquele espírito vai habitar. Uma deficiência física já vai com as marcas. Tem deficiências que não se pronunciam, não se apresentam na encarnação, dependendo do conduzir do espírito. E tem aqueles que já vêm né, com essa deficiência própria desde o seu nascimento.
Todos nós já experimentamos, já vimos, já acompanhamos essas questões. Então, a nossa condição de ajudar esse espírito é importante. No segundo parágrafo, Kardec diz assim: os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Então, tem aqueles amores que nós recebemos no lar, que são assim, né, como dizia minha avó, unha e carne. Né, o espírito mesmo amigo da gente, que a gente já gosta, desde a gestação, uma gestação tranquila, sem grandes problemas, nasce aquele bebê, nossa, que coisa linda, e a gente recebe bem, e nos fortalece a vida inteira, gerando ciúme no restante da família. Kardec continua dizendo assim: no entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Quem não tem essa experiência de ter um consanguíneo que não se dão de jeito nenhum? Às vezes, pais e filhos. Não é isso, irmãos? Pais e filhos que não se dão, e as pessoas que não têm uma noção começam a reclamar. Gente, como é que esse filho faz isso com essa mãe? Como que essa mãe faz isso com esse filho? Como que esses irmãos criados do mesmo jeito são completamente diferentes? São espíritos que têm necessidade de evoluir e estão naquela família. Tanto os pais que receberam precisam desse embate, quanto o espírito também, para aprenderem a viver em sociedade. Olha só, a necessidade de compreensão. Devemos desistir desses corações que estão conosco? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Estarmos juntos, nos harmonizando e conduzindo essas almas que estão conosco. É dificílimo a gente ter na família, dia após dia, um consanguíneo que a gente não consegue amar. Vocês têm experiência, se não tem experiência própria, mas já ouviu falar. Então, é uma coisa dificílima e que dói o coração da gente. Enquanto tem aquele outro que gera um ciúme incrível e que todo mundo fala assim: você gosta mais de fulano que de mim, né? Assim, os irmãos, então, adoram, né? Briga. Mamãe gosta mais do meu filho. Mamãe gosta mais do meu irmão. O meu irmão, não sei o quê. Assim, né? Quem nunca teve essa confusão na família? Ninguém teve? Vocês estão sorrindo por quê? Porque ninguém teve essa confusão? Né? Não é isso? Olha lá, não comeu o doce e deixou para o meu irmão. Sabe que meu irmão sabe do doce. Né? Se meu irmão não tivesse aqui, o doce não estava mais. Né? Só fez aquele franguinho lá com aipim, que é uma delícia. Só porque meu irmão está aqui hoje. Senão eu ia comer aquele bife seco lá. Não acontece isso não? Ah, porque na minha família acontece, gente. Na minha família acontece isso. Então, Kardec vai trazendo aqui o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. A doutrina, ela é clara. Traz para a gente esse cotidiano, que nós precisamos nos fortalecermos para entendermos a consanguinidade. Os espíritos que vêm nos fortalecer é o amor do Pai, né? O amor do Pai, que Ele põe aqueles que vão nos fortalecer e aqueles que precisam testar a nossa condição evolutiva. Isso é importante. E qual é o objetivo? É para a gente ficar inimigo? O objetivo é nos aproximarmos, aprendermos a conviver com eles. Continua Kardec: os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade. Não são. Mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Quer dizer, essa consanguinidade que é provisória não são os verdadeiros laços. Os verdadeiros laços são os laços do espírito. Porque o que está consanguíneo, na verdade, é espiritual. Está consanguíneo para a gente aprender.
eles conosco e nós com eles. Mas os verdadeiros laços são os espirituais. Então, em se tratando de laços espirituais, nós somos família. Não é? De acordo de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. Quem nunca teve essa história? Ah, queria que a minha mãe fosse a mãe do meu amigo. Ela que é uma mãe, não é assim, poderosa? A mãe do meu amigo que é aquela mãe. Por quê? Porque não está no embate, né, na mesma consanguinidade ali. Enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. Como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. A bênção da reencarnação. O projeto divino, né, nos convida a entendermos a reencarnação. É um projeto divino. Quando nós estamos no plano espiritual, enquanto espíritos, nós necessitamos reencarnar, porque está na lei do progresso. A espiritualidade amiga nos direciona o quê? A conhecer o nosso guia espiritual, o nosso mentor, aquele que vai nos acompanhar na nossa encarnação, numa só ou em todas, enfim, na encarnação. Depois que a gente conseguir alguém que nos direcione na encarnação, nós vamos precisar de pais terrenos que nos aceitem. Mas se a gente tem uma trajetória que não fomos bons filhos, numa encarnação anterior, vai ser difícil conseguir pais terrenos para a gente, não é não? Porque nós vamos ser apresentados aos nossos pais, os pais biológicos que vão nos receber. É um projeto divino. Então, os mentores, o nosso guia espiritual, vai promover, vai organizar e vai nos apresentar aos nossos pais durante o sono, o repouso físico. Aí nós vamos ser apresentados. A nossa ficha vai lá para ele, ó. E, nossa, ela fez isso? Ah, então não quero, não. Vai ser minha filha, me dá esse trabalho todo? Não vou querer. Então, é melhor a gente começar a mudar aí essas coisinhas feias que a gente ainda faz, para ter facilidade nossos pais na próxima encarnação. Nós reencarnamos com um projeto. O nosso livro vem em branco, mas os capítulos vêm com todo o enunciado. Se a gente vai se casar, se a gente vai ter filhos, quantos filhos, o que a gente vai fazer na parte intelectual, está tudo lá. Só que o enunciado vem, mas quem vai escrever os capítulos somos nós, pelo nosso livre-arbítrio. Porque senão não vale a pena, eu vou responder pelo aquilo que eu não fiz. Né? Então, a Alda vai reencarnar lá no interior, na roça, que eu nasci lá, né? Os pais e tal, mas ela vai se casar, vai ter 2 filhos, etc e tal. Como que eu vou escolher meu namorado, meu marido? Como que eu vou escolher? Isso é meu livre-arbítrio, né? Tá lá que eu vou me casar. O que eu vou fazer para escolher é uma outra história. Tá lá que eu vou estudar, vou ser psicóloga, não sei o quê, tá lá. O que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá? Vou direto, vou me formar logo cedo, vou fugir da escola, vou enganar a mim mesma, que na verdade a gente não engana o outro, né? A gente engana a gente mesmo. O que ela vai fazer? Tá lá. Eu posso também sair da rota, do roteiro. Então eu vou ficar com esse débito pendente. Isso é muito importante nesse nosso livre-arbítrio. Escolher, entender e prosseguir. Se a gente vai desenvolvendo o nosso lado moral, organizando nossa vida, nós vamos chegar mais rápido ao objetivo, não é isso? Porque a gente já vem preparado, o livro está na nossa mão, os capítulos com o enunciado, é só eu escrever. Eu vou pelas minhas inspirações e tendências, pelo meu conduzir, porque o meu guia espiritual vai me orientar. E os meus pais que me receberam também. Ah, mas aí, Ronaldo, eu nasci num lar que meus pais não ligam, são dependentes de algumas questões, não ligam, não me direcionam. Mas não é a nossa primeira encarnação. Nós temos experiências que nos conduzem a quê? A seguir o caminho reto, não é isso? Não é assim que acontece? Então, se eu tenho a lei de Deus na consciência, e se não é a minha primeira encarnação, e se eu fui preparada no plano espiritual,
trago lá o livro com todo o enunciado dos capítulos, sou eu que tenho que escrever, meus pais me receberam. Só pelos nossos pais que nos receberam, pela nossa mãe que nos gerou no seu ventre, é motivo de gratidão. Se a gente tiver alguma diferença com nossas mães, vamos vencer isso. Só por ela nos ter recebido, mesmo que não cuide da gente, né? Diante do nosso estudo, né, da psicologia, tem as mães. Tem a mãe que gera, tem a mãe que pare, tem a mãe que cuida, tem meus colegas psicólogos aqui, e tem a mãe que ama. O bom é que quando a gente consegue isso tudo, essas 4 itens, numa mãe, de qualquer maneira, tem uma parceria materna conosco. Então, nós temos que agradecer. Se nós tivermos só aquela mãe que gerou, né, e que pariu, né, beleza, nós estamos aqui numa experiência encarnatória. Que maravilha que é. Mas se a gente consegue, aquela mãe que cuida, né, e ainda que ama, nossa, que delícia que é. Mas isso depende também da nossa condição enquanto espírito, né? Para a gente não botar a culpa no outro. Vamos trazer para nós essa referência, para que a gente possa, sim, estarmos mais organizados. Falando em reencarnação, em família consanguínea e em família espiritual, lembrei de uma historinha do genro que virou neto. Isso é um problema sério, né? Uma família em que a sogra não gostava do genro. Vocês já viram isso? Isso é uma coisa já do passado, né? Isso não acontece mais nos nossos dias, né? Não acontece não. Não, eu acho também que não acontece, coisa do passado. Mas a sogra não gostava do genro. Ela não gostava, implicava, e era uma confusão, e a filha que gostava da mãe, né? E a mãe gostava da filha, naturalmente, e a mãe cobria a menina lá, e o genro era um intruso, e que não tinha jeito. Passaram-se os tempos, e o genro ficou doente e veio a desencarnar. Depois de um tempo que desencarnou, a filha arrumou um novo namorado e se casou, né? Aí ela ficou feliz, casou de novo. O genro atual, beleza. Ainda bem que aquele traste morreu lá, porque ela arrumou um outro. Beleza, que ótimo. Só que, né, depois de um tempo lá, ela engravidou. Quem é que vem reencarnando? O danado do genro. Reencarnou. Aí a gente via ela, né? Quando nos conta Hilário Silva. Veio ela preparando um enxovalzinho pro neto. Aí aquele sapatinho vermelho para não dar cólica quando sai. Sapatinho vermelho, não é? Abriu uma cadernetinha de poupança, botou um dinheirinho pro neto lá, né? Aí Hilário conta pra gente que ao final ela foi receber, falou assim, vem cá, meu lindo, no colinho da vovó. Balançando lá e botando o neto para dormir, que é o mesmo espírito, que através da reencarnação conseguiu estarem juntos num outro momento. Não é isso? Então, essa bênção da reencarnação, fazermos uma leitura de família é fundamental para nós entendermos o nosso momento presente, o que acontece conosco e o que nós temos que fazer. Isso é importante. Continua aqui Kardec. Portanto, ele está afirmando 2 espécies de famílias. Ele afirma as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, os laços espirituais duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, as corporais, as consanguíneas, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Nós já experimentamos isso e presenciamos pessoas que não conseguem ficar na família, que desde cedo querem morar com outras pessoas, quer morar com a avó, quer morar com a tia, eu vou crescer, eu estou doido para trabalhar, que eu quero sair de casa, não tem essa história aí? Né? São famílias que não se sustentam moralmente, não têm uma afinidade, então eles não conseguem ficar muito tempo, às vezes até chega o desencarne, porque ele não retém fluido, fica desarmonizado em casa, né? Aquela pessoa
triste, rancorosa, insatisfeita, magoada, e não vai retendo fluido, energia material, e aí acaba desencarnando, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim, fulano morreu de tristeza. Morre mesmo. Eu tenho um tipo de fluido, de energia, que a alegria, o movimento, a vontade de viver, é que faz esse movimento, é que determina. E se eu não vou repondo, eu vou preso na rua. O que é a depressão? Aquela pessoa que vai para um quarto escuro, que quer fugir da vida, quer fugir de si mesma, não quero ver ninguém, não suporta dar conta das insatisfações. Não enfrenta as insatisfações, se esconde lá, num quartinho escuro, vai no médico, pega o remédio, beleza, que ajuda, mas tem que ter uma força para poder se sustentar. E nisso, essa religação com o Pai é fundamental, para que a gente possa rever tudo isso e estarmos seguramente continuando a nossa vida. Isso é importante. Então, ele afirma para a gente da família consanguínea e da família espiritual. E ele diz assim, foi isso que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos, eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A hostilidade dos irmãos de Jesus foi claramente, Marcos traz para a gente. O apóstolo Marcos diz para a gente que Jesus estava a serviço do Pai. Ele estava cuidando das coisas do Pai. Mas os irmãos de Jesus não queriam, que estavam incomodados. Dizem alguns autores que Maria só teve Jesus como filho biológico. Dizem outros autores que Maria teve outros filhos, né? Mas Jesus está colocando aqui a família espiritual, né? No livro Elucidações Evangélicas, ele traz para a gente, Saião, cadê Daniel? Saião, né? Saião que coloca para a gente, ele diz que a família, Jesus, todos os parentes, ele considerava como família espiritual, porque somos mesmo. Então, quando ele fala de irmãos, eram os primos, os parentes próximos, que estavam junto a Maria. Então, a Escritura tem várias orientações, se a gente for pesquisar. Então, Jesus estava lá a serviço do Pai. E os irmãos de Jesus, à época a família também era uma família grande, estava todo mundo trabalhando e Jesus estava pregando. Ele tinha oportunidade, ele ia pregar, porque ele sabia que ele precisava. Ele estava aqui por pouco tempo. Ele não precisava desse corpo pesado do nosso planeta. Ele não precisava. Ele encarnou, aliás, por amor. Porque reencarnar, somos nós que precisamos evoluir, né? Aqueles espíritos que vêm só em missão mesmo, gloriosa, ele encarna uma vez, faz o trabalho e não precisa reencarnar mais. Foi o caso de Maria. Maria, que nasceu aos 3 anos, ela foi lá para um convento, para que os sacerdotes, à época, dizem que até foi o marido de Isabel, né, que cuidou dela até os 15 anos, que se casava muito cedo, preparando-a para o casamento. A menina, à época, lá na região, ela era cuidada pelos sacerdotes. Os pais entregavam e só se casava aos 15 anos, só saía de lá do convento para se casar. Né? Então, Zacarias, segundo as Escrituras, cuidava, era o sacerdote que cuidava. Então, ela se casou com José porque Jesus precisava nascer. Então, ela era um espírito, Maria né? À época, um espírito virginal. O que é isso? Um espírito virginal. Um espírito puro, que já tinha conseguido a sua evolução. Maria nasceu pronta? Já um espírito pronto, virginal? Não. Foi na condição evolutiva, como vai acontecer conosco. Jesus, a mesma coisa. Então, o que acontece? O que acontece? Ela ficou lá sendo tratada, casou-se com José, se preparou fisicamente, porque o corpo de Jesus é diferente, a matéria é diferente da nossa. Uma matéria quintessenciada para abrigar um espírito evoluído, né? E Maria, nas condições, né, físicas de útero, para poder gerar um corpo que pudesse Jesus abrigar nesse corpo. Tanto é que ele ficou pouco tempo, ele não precisava ficar muito tempo aqui, por isso que o trabalho dele foi intenso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus
nasceu, não é isso? E Maria, na sua trajetória, representava, né, a nossa família consanguínea quando ela estava gerando Jesus. Né? Ela representava a família consanguínea. Então ela ia com a família, e Maria era uma dona de casa como todas nós. Dona de casa, que lavava, que passava, que fazia pão, né? Antigamente fazia pão em casa, hoje em dia já tem as padarias, mas eram feitos em casa. E ela tinha um trabalho como todas nós tínhamos e temos. Então ela tinha esse processo de agregar a família. Então quando Jesus, essa foto aí, o Chico Xavier, através do Emanuel, passou para um fotógrafo em São Paulo, isso está documentado, tá, gente? Em São Paulo. Quando ela gerou, a época dos 15 anos que ela gerou Jesus, era exatamente essa feição que ela tinha, esse jeitinho, esse rosto, novinha, né? 15 anos que ela tinha aí. E ela cuidou de Jesus, Emanuel passou informação, e Chico passou, né, para o fotógrafo, alguém Ávila, que agora não estou lembrando o nome, né? E ele fez exatamente essa figura linda, meiga, jovem, serena de Maria. Então, ela gerou Jesus, e ela assumiu esse comando, e tudo que se dizia a respeito ao filho, ela estava presente. Por isso que os irmãos foram lá procurar Jesus que estava pregando, e ela foi junto. Aí Jesus generalizou, olha só, né? Quem são meus irmãos e minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque naquele momento, ele estava tratando das coisas do Pai. O tempo curto, pouco, e ele fazendo esse trabalho de amor, por amor, a cada um de nós. Ela acompanhou todo esse período, assumiu todo um comando e acompanhou Jesus nos momentos mais difíceis da vida dele. Mãe, por isso que, segundo Chico Xavier, a maior dor do planeta é uma mãe levar seu filho até o túmulo. Chico diz, mas Maria disse pra gente que a gente consegue. Se a gente consegue superar essa maior dor, todas as outras dores serão superadas também. Dói, fere, machuca, mas é superada também. Foi esse o exemplo que ele deixou. E quando Maria acompanhou Jesus na sua trajetória na cruz, não é isso? O que ele fez? Eu não posso deixar minha mãe sozinha. Ele apresentou João, o evangelista, que estava junto. Ele pegou João, eis aqui sua mãe, né? Mãe, eis aqui seu filho. João estava representando todos nós humanos, todos nós do planeta em que ela cuida até hoje com o Mestre Jesus. Então ela assumiu o comando junto com João, tomou conta toda a trajetória que Jesus fazia, Maria passou a fazer. Ela respeitou a hierarquia, respeitou o filho, né, no trabalho do filho. Mas quando o filho já desencarnou, ela assumiu todo o comando junto com João. E nos protege até hoje. Foi para Éfeso e lá ela ajudava as pessoas. Não tinha tempo nem hora, ajudando as famílias, as pessoas que batiam a porta. Ia em visita, né? E no final, quando ela já estava para desencarnar, já na idade bem avançada, quando Jesus foi para buscá-la, né, que ele tomava conta da mãe, desse espírito amigo, né, ela falou assim, meu filho, eu ainda preciso visitar alguns doentes. Dentre tantos doentes que ela foi visitar, um foi o apóstolo Judas. O apóstolo Judas. Esse irmão lindo, que numa força importante, testemunhou que precisava as escrituras, que alguém, entre aspas, traísse Jesus para que a escritura se fundamentasse. E ele foi o escolhido. E ela foi lá e resgatou por amor. E falou para ele, não sofras mais, Judas. Não sofras mais. Nós te absolvemos de toda e qualquer culpa. Eu vou só fazer uma leitura para a gente encerrar, que nossa horinha chegou. Na casinha singela, Maria entoava um hino de amor e paz para quem a buscava. E o pobre peregrino, que em prantos a ouvia, seguia seu destino, bendizendo a Maria.
Um dia alguém chegou, iluminando o jardim, e docemente falou: mãe querida, venha a mim. E da casinha singela, Maria, envolvida em luz, seguiu rumo às estrelas, nos braços de Jesus. Irmão, se o sofrimento já entristece o seu dia, pensa por um só momento no grande amor de Maria, pois suas mãos dadivosas transformarão sua dor em uma chuva de rosas, de paz, de luz e amor. Ainda conta a irmã Celina, uma irmã linda, trabalhadora, mensageira de Maria na terra, que diariamente, às 18 horas, Maria com seu manto de luz cobre toda a terra, abençoando a todos nós terrenos. Então, que nós possamos sentirmos abençoados nesta hora pela Mãe Maria, que assumiu o comando de nossas vidas como mãe. E para todas as mães, as mães que estão com seus lares desajustados e tristes, as mães alegres neste momento, as mães que estão nos presidiários, as mães que estão hospitalizadas, as mães cujos lares desajustados e tristes, e aquelas que estão nos hospitais psiquiátricos, no riso sem razão. A nosso carinho, a nossa bênção especial e o pedido que Maria visite a todos os lares e a todos os corações terrenos. Muita paz.